Olá, eu sou a Úrsula, bem-vindo ao canal da Flor, meu estúdio de design. Quero contar para vocês um pouquinho sobre do it yourself. Você já conhece a expressão do it yourself, que significa faça você mesmo? Do it yourself surgiu na internet alguns anos atrás como um movimento de você fazer as suas próprias coisas, de você fazer em casa, de você aprender a fazer aquilo que você gostaria de comprar sozinho. Por exemplo, colocar um papel de parede, pintar uma mesa que era antiga e que você quer reformar alguma coisa, alguma peça da sua casa. Como que você pode deixar a sua vida mais interessante, gastando pouco e usando as suas próprias mãos para executar os projetos? Digamos que o Do It Yourself é um movimento que surgiu mais ou menos dentro dessa proposta. Eu casualmente me formei na universidade de moda no momento em que o Do It Yourself estava sendo muito disseminado na internet, e a partir daí acabei mergulhando num universo um pouco underground, porque no Brasil o underground é muito criativo e a gente tem excelentes trabalhos no underground, trabalhos reconhecidos no mundo todo, de grafite, de artesanato e etc. E eu havia ouvido falar sobre um designer ser um bom designer a partir do momento em que ele tem uma identidade, que foi o que eu falei para vocês no vídeo anterior sobre design e identidade. E aí eu, óbvio, saindo da faculdade, uma pessoa muito intelectual como eu, que ama estudar, eu pensei o seguinte: ok, como que eu faço para ter uma identidade única? E aí, como eu sempre gostei muito do underground, sempre gostei muito do movimento hippie, comecei a estudar sobre o que é forte no Brasil, o que o Brasil é reconhecido lá fora, a nível de arte, a nível de economia criativa, descobri a economia criativa, mergulhei um pouco no nosso underground, estive em alguns lugares, conheci algumas pessoas, vivi experiências e queria entender como que as pessoas no underground conseguiam construir identidades tão fortes que muitas vezes designers pós-graduados não conseguiam fazer. Na verdade, eu identifiquei que no Brasil havia muito mais identidade no underground do que nos projetos reconhecidos como, na época, há 10, 15 anos atrás, numa São Paulo Fashion Week. Há 15 anos atrás, minha opinião, tá, uma São Paulo Fashion Week era praticamente uma cópia de uma semana de moda de Nova York, enquanto que a gente tinha um Fashion Rio que tinha muito mais uma cara brasileira, só que, claro, bem focado no Rio de Janeiro, bem focado numa identidade carioca. E se a gente for ver enquanto o Brasil é extremamente diverso e a gente pode definir micro-identidades locais. E aí tem um termo que eu gosto muito, que é glocal, que é quando alguma coisa é única, mas ela é tão única que ela é única naquele local, ela pertence àquele local porque ela faz sentido naquele local, mas ao mesmo tempo ela também é tão única que ela é única no mundo todo. Essa expressão se chama glocal. Então a gente tem, quem surfa sabe, sempre tem aquele only locals, que é apenas locais, tem picos que são apenas dos locais, que é para quem surfa. Falar sobre um artesanato local, por exemplo, é sobre uma técnica lá, a renda de bilro. É uma técnica característica do Nordeste brasileiro e é muito comum que você encontre nas feiras de artesanatos a renda de bilro, porque é uma técnica característica daquele local. Então isso é ser local, é ter uma identidade local. Mas ao mesmo tempo existe esse conceito que é glocal, que é quando algo é tão único que não existe nada como aquilo no mundo todo, e aquilo, se crescer, acaba sendo reconhecido como único no mundo todo, que acontece com muitos trabalhos de artistas, designers, etc. Talvez a gente poderia citar os Gêmeos no Brasil. Eles têm um trabalho de grafite muito único, tão único que é único no mundo inteiro, e eles são reconhecidos no mundo todo pela identidade do trabalho de grafite deles. Eles são grafiteiros, sim, mas eles têm uma identidade que é fácil reconhecer. Avistando um trabalho deles, você sabe que aquele trabalho é deles, porque eles têm uma identidade visual, digamos assim. E eu queria descobrir qual era a minha identidade, e por conta disso eu acabei mergulhando no universo underground, por entender que no underground existia muito mais identidade do que na academia, né? Eu sempre estudei muito por conta própria, me tornei quase que autodidata em muita coisa, mas o meu grande objetivo, quando eu me formei, era ter uma identidade para que um dia eu pudesse me destacar pelo meu trabalho, sendo único, sendo meu e sendo reconhecido como meu. Como o dos Gêmeos, por exemplo. Eu pensei, como é que eu vou fazer isso? E eu fiz isso mergulhando pelo underground, me estudando a minha ancestralidade, entendendo da onde veio a minha criatividade, de onde veio o meu desejo por me tornar uma designer, por que eu me tornei uma designer, quais são as ferramentas que eu gosto de utilizar, por que eu as utilizo,
quem eu sou no meio desse Brasil todo, no meio desse underground todo aí, que pra mim é muito mais interessante do que muita coisa que a gente tem a nível de estrutura financeira, estrutura econômica. Muito da nossa economia ainda está fundamentada em cópia, enquanto que o nosso underground ele é muito, muito, muito autoral. Então eu ainda me entendo, me vejo mais feliz aqui, porque eu quero sim ser reconhecida pelo meu trabalho e não apenas por ser uma executora de boas cópias. E esse foi o meu grande objetivo, e eu fiz isso mergulhando no underground e voltando pra casa, estudando muito, e mergulhando no underground e estudando muito, pra me entender, pra entender as minhas raízes e pra construir, obviamente, porque isso não pode sim acontecer de forma 100% intuitiva, pra mim não foi. Foi uma construção mesmo de uma identidade que eu continuo desenvolvendo e que hoje eu percebo que eu consigo aplicar em diversas áreas do design e pretendo me especializar para ser uma designer capaz de atuar em diversas áreas. E entendo, já expliquei isso no meu Instagram, de repente posso fazer um próximo vídeo sobre isso. Entendo que design significa projeto, está muito mais aliado a projetos do que a desenho. Então, como designer, eu crio projetos estéticos. As áreas em que eu gosto de atuar são moda, decoração e gráfico voltado à moda e à decoração. E pretendo me especializar cada vez mais e entendo que nós utilizamos ferramentas para executar os projetos, mas enquanto designer eu crio um projeto e aí eu descubro quais ferramentas eu preciso. Se são ferramentas de moda, se são ferramentas de gráfico, se eu preciso usar o gráfico para fazer uma estampa, para poder finalizar um vestido ou para poder finalizar um tecido que depois eu vou usar numa cortina. Entende? Quais as ferramentas que eu preciso para executar esse projeto para que ele fique perfeito da forma que eu pensei, da forma que eu quis que ele fosse, da forma que eu criei. Então, enquanto designer, eu crio projetos estéticos que têm forma, função e estética e eu utilizo ferramentas para executar esses projetos e eu hoje entendo que eu tenho uma identidade. Espero que vocês consigam perceber isso no meu trabalho. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo. Não deixem de consumir os produtos da lojinha da Flor, não deixem de consumir os cursos da Flor e não deixem de me procurar para me falar assim, o que eu posso contribuir, o que vocês não sabem, quais são as dúvidas, o que vocês acham que pode ser interessante que eu traga pra vocês, para que meu conteúdo possa se tornar cada vez mais interessante e, claro, se inscrevam aqui no meu canal. Um super beijo!